Vamos que vamos, né? Então, boa tarde a todos. Vamos ver hoje, né? Na aula passada a gente viu as relações métricas, né, e trigonométricas, e hoje a gente vai relembrar aí funções trigonométricas. Como eu disse, o assunto da semana passada, não, na verdade a gente viu as equações trigonométricas, né? Então, o assunto da semana passada e o assunto de hoje, né, foram conteúdos que eu trabalhei com vocês no ano passado, só que foi no finzinho do ano. Vocês já estavam cansados, exaustos com a pandemia. Veio uma cachoeira de avaliações diagnósticas para vocês. Era a avaliação diagnóstica de linguagem, de gramática, de redação, de matemática, trigonometria, tudo. A avaliação diagnóstica para tudo que era nada. Eu nunca vi meu zap apitar tanto com aviso de avaliação diagnóstica que chegava para vocês no ano passado, né? E aí, cá entre nós, eu não culpo vocês, mas aí a importância nesse conteúdo, eu acredito que vocês não deram aquela importância. Posso estar enganado, para aqueles que estavam estudando o SSA, deram uma importânciazinha bacana, né? Mas não foram com aquele gás, assim, porque já estava fim do ano, cansado. Então, tá aí, a gente está revisando aí essa parte. Então, eu dividi essa aula em duas partes, tá bom? A gente vai ver a parte 1 hoje. Então, a gente vai ver as funções trigonométricas seno e cosseno. Quando for na aula de amanhã, a gente vê a função tangente e responde exercícios, questões. Nas aulas da quinta e da sexta, vocês vão fazendo atividade para revisar esse conteúdo aí da semana e a gente se encontra na próxima terça-feira. Não sei ainda se é presencial ou online, tá bom? Qualquer coisa a gente se informa aí. Ok? Vou até pausar aqui, mas... Então, como a gente viu, né, a gente vai trabalhar essas funções trigonométricas, vocês vão ver, não é nada novo para vocês, vocês viram ano passado, basta você rever as aulas de vocês lá no meu canal no YouTube, tá bom? Se caso não estiver encontrando, é só me procurar no Zap que eu mando o link lá para você, porque o canal está passando por uma organização e aí algumas playlists lá elas estão ficando de forma privada, né? Então, graças a Deus, o canal cresceu aí, então vai ter conteúdos específicos somente para um grupo específico. Por isso que é importante que você siga lá o canal, aquela coisa toda. Provavelmente as aulas de vocês irão ficar especificamente para vocês, né? Não vai ficar assim tão público como está lá. Lá já tem conteúdo público demais, deixa lá. E aí a gente está trabalhando lá. Então vai ter várias novidades, o canal está sofrendo por alterações, o site vai passar por alterações, então bastante situações aí, atualizações, porque eu estou tentando centrar todo o meu material digital, todo o meu conteúdo digital em apenas um lugar, tá bom? Então focar em um lugar só e não ficar tipo Zap, Instagram e por aí vai. Eu fico doidinho, sou bem sincero, com tanta coisa. Então focar em um objetivo só. Né? E lá no canal, graças a Deus, o canal cresceu, liberou algumas funções a mais bem bacana e interessante, que eu estou começando a trabalhar lá e focar lá para vocês, né? Ideias novas, né? Toda semana, acredito que a partir do dia 15, deixa eu ver a data ali, se é 15 mesmo. Não, 15 não, minto eu. A partir do dia 17 de abril, provavelmente, eu vou estar lançando lá a resolução de uma questão por semana do Enem do ano passado, 2021. Então, responder a questão por semana. Isso também vai incluir, que eu estou anotando lá o projeto, para questões que envolvem o SSA, tá bom? Então, responder questões do SSA, as questões do SSA aí, por semana também, fazer resolução e postar lá no canal para vocês se divertirem, tá bom? A função seno, ela é uma função interessante pelo fato dela ser uma função, como é que eu posso dizer, periódica. Ela tem um período, né? Esse período é como se fosse a vida útil dessa função trafegando a partir de um ângulo, né? O período tradicional da função seno vai sendo em 2π, mas, professor, mas pode acontecer desse período ser maior? Sim, porque tudo vai depender, a gente vai ver já já, do cálculozinho do período e de como a função está se comportando ali naquele ambiente. Mas o domínio da função seno é único, sempre será o conjunto dos reais.
sempre será o conjunto dos reais. A imagem sempre será ali, ó, o A menos B e o A mais B de quem? Da função. Então, uma forma mais prática. No ano passado, quando eu expliquei a vocês, eu não poderia falar diretamente aí, porque eu não tinha certeza ainda se o professor de álgebra já tinha trabalhado função com você. Então, eu não pude ir ao pé da letra sobre a função seno. Já na aula desse momento, eu já boto para você essa dica interessante de como encontrar a imagem de uma função seno sem precisar fazer os cálculos que ano passado eu expliquei a vocês. Então, se você for ver lá as aulas da gente de função seno, né, de funções trigonométricas, são 2 videozinhos lá, 2 videoaulas, você vai ver que eu explico que você deve substituir o valor de x, fazer as continhas, para quando o x for menos 1, para quando o x for 1, né? E por aí vai. Quando o x, não, o seno, na verdade, de x, o máximo e o mínimo, aquela coisa toda, para encontrar a imagem. Agora, eu trago para vocês essa dica legal aqui. Ó. Você pode encontrar a imagem apenas subtraindo os valores de A e B, e de A mais B, você encontra aqui o ponto máximo, e o mínimo, né? Ou seja, o menor valor, a menor imagem e a maior imagem, né, da função seno, apenas conhecendo os elementos que a gente está vendo aqui em destaque. O A e o B. Beleza? Então, bem tranquilo. O domínio ele é único, vai continuar sendo sempre o R. O período é 2π da função seno, porém vai existir uma formulazinha, já eu mostro, para a gente calcular um período de uma função que ela esteja diferente do seno de x, tá bom? E a função seno, ela ou é par ou é ímpar. Né? Uns dizem aí, ô professor, e aí, ela é par ou ímpar? Na verdade, a função seno ela é uma função ímpar. E aí, em funções, você deve ter visto com o professor de álgebra essa ideia de função par e função ímpar. Ok? Se você não viu, não se desespere. Em breve, chegará um vídeo falando inteiramente grátis de função lá no curso de álgebra gratuito, lá no meu canal. Tá bom? Então, lá no curso de álgebra, lá que eu estou liberando algumas videoaulas lá de álgebra, você vai poder acompanhar um vídeo em que eu explico exatamente como diferenciar uma função par de uma função ímpar. Tá bom? Por enquanto, não há necessária, a única necessidade daqui do momento é que você saiba que a função seno ela é uma função ímpar. Tá bom? Ela é uma função ímpar. Tranquilo sobre isso aí? Vamos ver algumas particularidades da função seno, que vocês já conhecem, né? Vocês conhecem o sinal do seno, da razão trigonométrica seno. Ô, professor, e o sinal da função seno? Muda alguma coisa? Não, a mesma coisa. O sinal da função seno ó, é positivo no primeiro quadrante, positivo no segundo quadrante, negativo no terceiro e negativo no quarto quadrante. Então, temos aí esses sinais aí, positivo, positivo, negativo, negativo, nos quadrantes aí abaixo. Beleza? Tranquilo? Eita, ó, sim, até ia falar para vocês aí e vou ativar para vocês aí a webcam aqui. Consertei a webcam daqui, graças a Deus. Agora já está voltando a pegar. Ok? Beleza? Então, consertei a webcam, está voltando a pegar aí direitinho. Tranquilo? Então, vai dar para a gente trabalhar aí bastante aí. E os pais de vocês vão ficar preocupados. Eita, o professor agora está aparecendo do outro lado, né? Estou dizendo isso que eu fiz questão de consertar aí, porque alguns pais aí procurou a escola porque queria me ver. Agora para ver tanta beleza assim, não é melhor ficar escutando a minha voz suave, de locutor de rádio aí? Eu acho que é bem melhor ficar só na voz, né? E outra, a conexão, ela fica bem melhor quando se desliga as câmeras. Infelizmente, alguns professores questionam isso, né? Às vezes até questionam de mim mesmo. Ah, tu é aquele professor que não gosta. Não. Eu prefiro que o aluno ele aprenda primeiro e não fique me olhando constantemente, perdendo tempo lá olhando para se o professor está feio, se está bonito, se está arrumado, se está daquele jeito. Não, eu prefiro que ele foque realmente no objetivo que se é o conhecimento. Né? Então, a mesma coisa sou eu vou estar perdendo tempo, estar vendo as câmeras de vocês todinha, imagina, ia ficar tudo lento aqui, travando, danado tudo.
né? Mas quando houver necessidade, a gente liga nossas câmeras aí e a gente conversa. Então, o sinal da função seno, ele não diferencia da função seno. Vou desligar um pouquinho, que aí fica melhor para a gente trafegar. Só liguei para mostrar a vocês que está funcionando e eu estou de farda, viu? Então, vamos lá. O sinal da função seno, né, é o mesmo da razão seno, então tem a mesma trajetória, né? E com isso, a gente consegue perceber alguns detalhes. A partir do sinal, a gente vê essa variação. A gente vê que a função no primeiro quadrante ela é sempre crescente. No segundo quadrante, ela já se torna decrescente. No terceiro, decrescente, e no quarto, crescente. Então, esse seria o que a gente chama de variação do sinal da função seno. Ah, professor, isso influencia alguma coisa em negativo, positivo, aquela coisa toda? Não. Na verdade, esse tráfego aí significa na trajetória da função. Então, quando ela inicia, ela já inicia crescendo, depois decresce, depois cresce de novo, né? E aí, se eu for continuar o ciclo, vai para lá e para cá. Então, é assim que a função seno ela trafega diferente das outras que a gente vai ver aí, tá bom? Então, vamos ver esse deslocamento. Como é que isso acontece, né? Essa função seno, como eu fiz ali, bem melhor do que o meu desenho, né? Que eu tinha desenhado lá para vocês. Então, tá o gráficozinho aí, você vê uma função seno, ela passeando pelo gráfico, né? Uma hora ela cresce, 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 depois ela decresce, decresce, né? Até chegando no lado negativo. Por que chegando no lado negativo? Porque, vê, aqui é positivo ainda, que é o primeiro quadrante. Segundo quadrante, positivo ainda, porém está diminuindo, mas é positivo. Quando chega no terceiro quadrante, ó, negativo. Deixa eu apagar aqui. Chega no terceiro quadrante, já está no mundo negativo. Então, se a gente pegar esses pontinhos críticos aqui, ó, a gente consegue listar os quadrantes. Aí está no negativo. Aí continua no quarto quadrante, continua negativo. Quando ela avança, como ela tem um determinado período, então ela vai continuar fazendo essa trajetória até o fim. Por isso que a gente diz que ela é periódica, né? Então, ela vai conseguir fazendo essa onda aí até o fim. E aí volta de novo para o primeiro quadrante, segundo, terceiro e por aí vai. Então, isso aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá bom? Então, cada quadrante aí, o seu sinal e a variação desse sinal aí. Aí, lembrando que a gente tem elementos aí que surgem nesse gráfico aí, né? Se você observar a distância, que lá na física a gente chama de crista, de uma crista a outra a gente está chamando de período. A distância que vem da crista até o gráficozinho aqui é chamada de amplitude. Beleza? Então é chamado de amplitude. Com isso, a gente consegue ver alguns conceitos bacanas aí para a gente. A amplitude é a metade da distância vertical entre um ponto mínimo e um ponto máximo. O domínio, né, que a gente já viu lá, que é o domínio da função. O período, essa distância entre dois pontos máximos. E a imagem é aquela subtraçãozinha que é o ponto máximo e o ponto mínimo que a gente tem no deslocamento, né? Então, seria o conjunto imagem que a gente tem. O tradicional da função seno é esse camarada aqui, ó. -1 e 1. Tá bom? Então, é o tradicional. O máximo é -1, ou é 1, e o mínimo é -1. Porém, as funções seno elas podem vir modificadas e a gente trabalhar de forma diferenciada. Tá bom? Como calcular o período da função seno? Para calcular o período da função seno é só usar essa fórmulazinha que vocês estão vendo aí. Período é igual a 2π sobre k. E observar um detalhe. Esse k ele é sempre o número que está colado com x. Independente do valor numérico que esteja por aqui, em qualquer outra região, você sempre vai usar essa fórmula apenas com o valor k. Como assim, professor? Deixa eu ver se eu trouxe um exemplo para vocês. Ah, não trouxe não, mas deixa eu anotar aqui. Um exemplo aqui prático. Deixa eu colocar aqui. F de x é igual ao seno, 2 vezes, o seno de 2 vezes x
mais 3. Né? 2 vezes x, não, 2x, né? 2x mais 3. Pronto, tá aí a função seno. Eu quero saber o período dessa função. Observa ó, que eu tenho um número aqui, tem um número aqui e tem um número aqui. Mas eu só vou olhar para esse cara aqui, o que está colado com o x. Ele é o k que a gente está procurando. Então, 2π sobre 2, corta esse 2 com esse 2, então essa função aí, ela vai nascer, mas quando chegar em 180 graus, ou seja, no ângulo π, ela vai, não é que ela vai morrer, mas aí ela vai renascer e fazer o ciclo todo novamente. Porque o tempo de vida útil dela só vai de 0 até π, até 180 graus. Então, quando chegar em 180, o ciclo dela vai se repetir. Tá bom? Antes eu até dizia ao pessoal assim, vai morrer, é como se fosse o tempo de vida. Mas, na verdade, é como se ela morresse e renascesse, uma fênix, né? Morreu e renasceu novamente. Ai, ai. Entenderam aí? Tranquilo? Antes de eu avançar para a função cosseno, alguma dúvida? Beleza. Então, a função cosseno ela não é diferente da função seno. Só muda o nome mesmo. Mas o período é a mesma coisa. O sinal é que vai ter uma pequena mudança, mas a ideia é a mesma. Então, da função seno e cosseno, a ideia é a mesma. A gente só vai ver diferença mesmo quando a gente for ver a função tangente amanhã, na aula de amanhã. Quando a gente vê a função tangente, aí a gente vê a diferença normal. Então, vai lá. Professor, qual é a diferença aí? A diferença é que agora a gente vai se basear no sinal do cosseno. O sinal do seno era positivo no primeiro quadrante, positivo no segundo, negativo no terceiro e negativo no quarto. Já o do cosseno, ele é positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Bom, então, essa seria o sinal, né, da função cosseno. Positivo, negativo, negativo, positivo. E com isso tem uma variação, igual à função seno. Por isso que eu disse que é bem igual. Ó. Então, da mesma forma que a função seno, vai se ter uma variação, mas se tem a mesma ideologia. Para encontrar a imagem, é o mesmo cálculo, a diferença de A menos B e a diferença de A mais B. Então, você encontra a imagem. Posso até dar um exemplo aqui rápido, né? Já que a gente usou aquela função que era f de x igual a 2 vezes seno de 2x mais 3, calcular a imagem desse danadinho aí. Rapaz, não sei o que foi que houve, mas sumiu foi tudo aqui. Agora. Pronto. Calcular a imagem disso aí. 2 vezes seno de x, 2x mais 3. Aí a gente vai olhar o seguinte, esse 2 aqui é o camaradinha que está ligado com o seno. Aqui, mesmo aqui estando cosseno, mas vamos ver. O B é o 2. Então significa que esse cara aqui é o B. Professor, e o A não está aparecendo, então significa que é 0. Aí vamos calcular a imagem dessa função. O primeiro item da imagem dessa função é A menos B. Então, 0 menos 2. Então, menos 2. E o outro é A mais B. Então, 0 mais 2, 2. Positivo. E acabou, está feito o conjunto imagem da gente. Veja que se você assistir a videoaula lá anteriormente da gente, lá do ano passado, eu não falava isso para vocês, né? Eu pedia que vocês calculassem, né? Desculpa aí ter deixado o negócio mais difícil para você, mas é porque eu não tinha segurança de que vocês aprenderam, né, função adequadamente. Eu não tinha essa segurança ainda, né? Como estava de forma remota, eu não sabia se vocês estavam nesse conteúdo. Né? E acabou não tendo a comunicação entre eu e o professor para saber esse detalhe. Tá bom? Mas aí eu disse, não, como no ano que vem eles vão rever, nesse rever eu já tenho a certeza de que eles viram função. Se eles viram função, vão entender. Então, na função cosseno, a ideia é a mesma.
Você vai fazer a mesma continha para achar a imagem. A diferença é que a função cosseno, a seno, ela é ímpar. A cosseno é uma função par. O período é o mesmo, 2π. O domínio é o mesmo. E a expressão é a mesma, só mudou o nomezinho. Ao invés de seno, está cosseno. Só isso que mudou. Tá bom? E aqui, ao invés de ímpar, ela é par. Apenas isso. Apenas essa mudança. Beleza. Vamos ver a variação do sinal. Assim como o seno, eita, desculpa aí, tá como função seno, deixa eu colocar aqui. Cosseno, tá bom? Então, a função cosseno. O sinal está aqui, ela começa no primeiro quadrante, começa decrescente. Segundo quadrante, decrescente. Terceiro quadrante, crescente. Quarto quadrante, crescente. Então, ela decresce, 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 depois ela cresce, cresce, cresce. E depois ela reinicia o ciclo, né? Decrescendo e por aí vai. Então, reiniciando o ciclo. Vamos ver na prática, né? No gráfico, fica melhor. Tá bom? Então, se você observar o deslocamento da função, ela vai começar a partir daqui. Então, primeiro quadrante é positivo. Segundo quadrante, negativo. Pegando esses pontos aqui. Terceiro quadrante, aí começa a crescer. Continua negativo, porém está crescendo. E o quarto quadrante finaliza com positivo. Então, temos aí o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. A ideia é a mesma, o período é essa distância aqui, tá bom? A distância que representa um eixo, né? E a amplitude também. Então, tem as mesmas ideias que a função seno. Amplitude, domínio, período, imagem, né? Até a imagem da função cosseno tradicional é a mesma do seno. Vai de -1 a 1, tá bom? E o nosso ilustre companheiro estava demorando, viu? Vamos dar uma pausa para a gente escutar aí o nosso ilustre companheiro, o carro do ovo. Eu estava sentindo falta. Agora está vendendo até banana no carro do ovo. Menino, como tá ligeiro o negócio. Tá? Que um dia vai ser o carro do supermercado. Todo mundo trazendo um pouquinho de cada coisa. Né? Então, estava com saudade do carro do ovo nas participações da nossa aula, nosso ilustre. Né? Então, amplitude, domínio e imagem é a mesma coisa que o seno, tá bom? O cálculo é o mesmo. E o período também, só muda o nome, né? Que é a função cosseno, mas a ideia é a mesma. Você vai ter como objetivo focar nesse cara, saber quem é o K e jogar na formulazinha. Jogou na fórmula, você vai encontrar. Então, sua missão é sempre procurar esse K. Professor, e os outros números? Não interessa para o período. Interessa para outras situações. Se eu tiver a função aqui, f de x igual a 5 mais seno de x mais 3, por exemplo, observa que para encontrar o período, eu só preciso achar quem é o K. E quem é o K aqui? É o cara que está ligado com o X. Como não tem ninguém ligado com o X, então significa que é 1. É o número 1. Então, 2π dividido por 1, então o período é 2π. Beleza, achei o período. Aí eu posso perguntar, eu quero a imagem dessa função. Eu não vou dizer nem cosseno, nem seno, né? Eu digitei errado aqui, cosseno. Aí eu quero a imagem disso aí. Puxa, acabei avançando. Eu quero a imagem disso aí. Então, se eu quero a imagem disso aqui, o que é que eu vou fazer? O primeiro termo é a diferença entre A e B. Aonde é que está o A e o B? Esse é o A e aqui está o B. O B está sempre ligado com a função cosseno e o A está soltinho aqui. Então, primeira diferença, A menos B. Ah, professor, não está aparecendo nada na frente do cosseno. Então, significa que é o valor 1, o número 1. Então, 5 menos 1, 4. Bom? E agora a soma. 5 mais 1, 6. Está feito aí a nossa... Está feito aí a nossa imagem. Beleza? Então, a nossa imagem aí, ela está feita aí. Tranquilo, meu povo? Então, você começa a perceber que esses outros elementos têm uma outra importância, mas não é importante para calcular o período.
o período a gente só precisa do carro. Ah, um lagarto, camaleão ou não? Só um lagarto pequeno. Deve ter sido uma festa, era para ter tirado uma foto. O lagarto assistindo aula aí. Acho que ele sentiu o cheiro. Ah, um teju. Ah, quer dizer, o pessoal chama teiu, né, também. Teju, teiu. Rapaz, então era grande. Ele entrou aí no seu quarto para assistir aula de matemática, foi? Então ele estava querendo aí a função. Ver um pouquinho sobre a nossa aula. Aí eu pergunto a vocês agora se vocês têm alguma dúvida sobre isso. Ah, os gritos da tua mãe. Beleza. A minha tinha vindo assistir aula de matemática aí. A gente ia botar esse cachorrinho aí para ir buscá-lo. Ah, pessoal, então, tem alguma dúvida? Sem dúvida, né? Deve ser de humanas, né? Por isso que ele não veio. Pode ser. Então, agradeço de coração a vocês, né, pelo momento de hoje. Amanhã nos encontramos no mesmo horário, no mesmo canal e na mesma tortura. Muito obrigado. Tenha um bom restinho de tarde aí, que já está se iniciando. E amanhã, no mesmo horário e canal, a gente se encontra, tá bom? Que Deus nos abençoe imensamente. Tchau, tchau.